Oi pessoal, tudo bem? Desculpe um pouquinho a demora, que eu estou gravando aqui do meu escritório e acabou chegando um colega nosso, advogado, aqui fazendo uma visita. Eu até falei, olha, não posso conversar muito com vocês, que eu tenho um compromisso com os meus alunos de dar continuidade aqui ao tema, tá? Então desculpe um pouquinho aí a questão do atraso, mas justificando então o atraso de que não foram 15 minutos, acabaram sendo quase 20 minutos aí, tá? Mas vamos continuar lá, tá? Bem, o tema agora, nessa segunda parte a respeito de duplicata mercantil, o tema é referente à questão do aceite, né? O aceite. Antes mesmo de nós iniciarmos, eu queria destacar aqui a estrutura que nós temos das figuras intervenientes que nós temos na duplicata mercantil. Porque de repente você pode perguntar para o professor, a duplicata mercantil é uma ordem de pagamento quanto à sua estrutura ou uma promessa de pagamento? Bem, se você lembra, a promessa de pagamento eu tenho dois intervenientes e uma ordem de pagamento eu tenho 3 intervenientes. E de repente você pode ser induzido a erro achando que a duplicata mercantil seria uma promessa de pagamento. É equívoco seu. Na verdade, você tem que sempre considerar que uma duplicata é uma ordem de pagamento. E você fala, poxa, mas eu tenho aqui uma ordem de pagamento é sacador, sacado e tomador. E até agora só escutei o professor falar referente a comprador e vendedor. Não ajusta, professor. Como que é isso? 3 intervenientes e aqui eu tenho duas figuras. Bem, aqui na realidade nós temos uma sobreposição dessas figuras dentro da estrutura. Ou seja, vamos lá. É essa estrutura que nós temos para a duplicata mercantil. Ela é uma ordem de pagamento, mas o que você tem que registrar é que o vendedor ele é sacador e tomador ao mesmo tempo. É ele que emite o título, é ele que vai receber o título, é ele que envia então o título para o comprador para fazer uma apresentação para o aceite, retorna e depois no momento que vence o título retorna novamente para apresentar agora para o pagamento. Então, duplicata mercantil é uma ordem de pagamento, onde eu tenho uma sobreposição do vendedor na figura do sacador e tomador. É ele que, o vendedor, é ele que emite, é ele que tem o direito de receber, é ele que é o tomador que apresenta para o sacado, tá? Que é o comprador da mercadoria. Tá? Então, feitas essas considerações, vamos falar referente à natureza do aceite, né? Na natureza do aceite. E aqui eu quero estabelecer um comparativo com a letra de câmbio, já que os dois são ordem de pagamento. Lá na letra de câmbio, nós falamos para vocês que o aceite, ele era, na letra de câmbio, que o aceite era facultativo. Ou seja, eu só consigo criar uma obrigação para o sacado e ele se transformar num aceitante se ele, evidentemente, assinar esse título e reconhecer. Se eu não tiver, lá na letra de câmbio, se eu não tiver assinatura, eu não tenho como compromissá-lo. Aqui, na duplicata mercantil, nós temos uma situação diferente. A natureza do aceite na duplicata, ele é obrigatório ou, como parte da doutrina fala, presumido. Ou seja, o legislador estabeleceu, após a apresentação pelo comprador, após a apresentação para o comprador, estabeleceu para que este desse o aceite ou recusasse no prazo de 10 dias. Ele não pode ficar inerte. Se ele não fizer isso dentro do prazo de 10 dias, recusar ou mesmo aceitar o título, que seria o aceite ordinário, o que ocorre?
no 11º dia, se presume aceito. Por isso que a natureza jurídica do aceite na duplicata mercantil, ela é obrigatória ou presumida, como parte da doutrina prefere denominar. Tá? Bem, e aí esse mecanismo, ele existe na previsão, na lei de duplicatas, justamente aqui no artigo 6º e no artigo 7º. O artigo 6º, parágrafo 1º, diz o seguinte: o prazo para a remessa da duplicata será de 30 dias contado da data da sua emissão. É o prazo que o vendedor tem para remeter o título. Agora, se ele vai enviar pelo correio, se ele vai mandar pelo motoboy, problema dele. Ele tem esse prazo que tem de limite para poder remeter esse título. Bem, recebido pelo comprador esse título, ele tem 10 dias para retornar. Vamos ler o que está previsto no artigo 7º? A duplicata, quando não for à vista, óbvio, se ela for à vista, vence no momento que apresenta. Então não há por que ter aceite. O aceite é incompatível na situação. Então a duplicata, quando não for à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo de 10 dias, contado da data da sua apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração por escrito, contendo as razões da falta do aceite. Aí nós temos a segunda parte, que é a parte da recusa do aceite. Durante então esses 10 dias, ou ele aceita e assina, ou ele formalmente devolve a duplicata, justificando qual foi o motivo da devolução. Por exemplo, isso nós temos previsto lá no artigo 8º da lei de duplicata. Se você tiver com a lei aí do seu lado, você vai perceber que existe um rol, né? Não é por qualquer motivo que se devolve a duplicata. Então, um exemplo prático, nós vamos entrar isso mais lá na frente, é referente a justamente a situação, de se devolver essa duplicata, né? De devolver essa duplicata, ou seja, fazer por escrito a devolução deste aceite, ok? Eu vi que o professor Silvio Soares está aí ao vivo e a cores acompanhando a nossa aula. Um abraço, grande professor Silvio Soares, né? Grande professor Silvio Soares, um abraço para você, tudo de bom. Bem, pessoal, então é esse mecanismo. Depois de 10 dias, não recusou formalmente, por escrito, ou não aceitou, presume-se aceito. Aqui, turma, nós temos uma exceção ao princípio da literalidade, ou seja, e do princípio também da independência das assinaturas. Imagine, olha que coisa louca, é a duplicata. Eu crio uma obrigação para o comprador sem a assinatura dele, por uma mera obrigação. É por isso que o aceite ele é obrigatório na duplicata mercantil. Ok, turma? Bem, vamos seguindo então aqui, referente às possibilidades do comprador quanto ao aceite. São 5 possibilidades quanto ao aceite, e estas 5 possibilidades vão gerar 4 tipos de aceite, tá? Que devem ser então anotados por você aí. O primeiro é justamente aquela situação tudo de bom para o comprador, tá? É o que o legislador previu. É a remessa dentro do prazo de 30 dias e a devolução com a assinatura. Então vamos pegar aqui uma duplicata com aceite. Então vamos lá. Com a assinatura do comprador. É aqui que eu dou o aceite no título, que o comprador dá o aceite no título, tá? No prazo de 10 dias. Então vai o título retorna com assinatura, tá tudo certinho. A esse tipo de aceite é classificado como um aceite ordinário. É tudo de bom. Esse aceite, turma, faz com que o título ele vai ser transmitido ele acaba sendo transmitido quando eu tenho um aceite ordinário. Então vamos falar um pouquinho do aceite ordinário aqui. Ele vai ter autonomia plena.
Quando ele for transmitido para terceiros, esse empresário que recebeu, o vendedor que recebeu o título com aceite ordinário, se ele transmitir esse título a terceiros, tá? Esse título vai ser transmitido por endosso e esse terceiro que estiver recebendo, esse portador, vai receber com um título com autonomia plena. O que eu quero dizer? Que vai prevalecer aqui o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, tá? A abstração, vai existir o princípio da abstração na sua plenitude, tá? E da independência das assinaturas. Então, quem recebe um título com aceite ordinário, recebe um título muito forte, muito forte. E aí, obviamente, dentro daquela situação, quanto à quitação de uma duplicata mercantil com aceite ordinário, deve-se tomar as seguintes cautelas, principalmente aquele que vai pagar a duplicata. Porque aqui, mesmo que exista previsão na lei de duplicatas, que o recibo em apartado quita a duplicata, quando ele tem um aceite ordinário, esse recibo não vai quitar uma duplicata. Por isso a cautela daquele que deu o aceite ordinário uma duplicata mercantil, requerer o título de volta, para que esse título não esteja circulando. Porque se ele pagou mal, quantas vezes ele deve pagar? Quantas vezes for necessário até pagar corretamente, ok? Então, nós temos essa situação para o aceite ordinário. E até na execução de uma duplicata mercantil com aceite ordinário, ele é mais fácil. Eu não preciso nem comprovar a entrega da mercadoria. Simplesmente a duplicata aceita com aceite ordinário, eu já posso intentar a minha ação de execução. E o protesto para comprovar a inadimplência é facultativo. É assim que é posto na lei, tá? A duplicata, quando tem o aceite ordinário, não necessita. O protesto, ele é facultativo para o vendedor. Bem, turma, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, então passamos aqui para o que nós vamos chamar de aceite por comunicação, tá? Aceite por comunicação. O que seria então esse segundo tipo de aceite? Aceite por comunicação. O aceite por comunicação é o tipo de aceite onde o banco acaba retendo o banco acaba retendo o título e quem encaminha um comunicado para o vendedor para o comprador, desculpem, é justamente o banco. Ou seja, está lá o empresário com o título sem aceite nenhum. Ao invés de fazer a remessa para o comprador, ele negocia o título com o banco. Ou mesmo negocia, ou então pede para que o banco faça a cobrança para ele. E encaminha esse título então para o banco. O banco vai fazer o seguinte, vamos lá. O banco vai emitir um boleto bancário especial, desta forma aqui, pessoal, dessa forma aqui, aonde no final dele, abaixo dele, nós temos uma declaração de aceite, O banco então retém o título, porque é a única garantia que ele tem para que se o comprador não pagar, ele entrar regressivamente contra o vendedor e manda um boleto bancário em 2 vias. Aquele comprador então vai assinar dando um aceite nesse boleto bancário, e vai devolver a segunda via desse boleto bancário. Aqui nós temos uma exceção ao princípio da literalidade, pessoal. Por quê? Olha, lá na teoria geral nós vimos o seguinte, tudo deve acontecer no título. O aceite, o endosso acontece no título, o aval acontece no título, a quitação acontece no título. E olha que coisa louca a nossa duplicata, o título que nós estamos estudando hoje, né? Vai acontecer então um aceite por comunicação, o aceite apartado. O comprador então vai assinar o boleto bancário e vai encaminhar de retorno para o banco que reteve o título. O banco vai pegar o título de crédito, o título a duplicata, mais o boleto com aceite, juntou
está tudo completo, ok? Mas é aí que você tem que ficar alerta que esse tipo de aceite por comunicação é uma exceção ao princípio da literalidade, porque essa declaração de exatidão do aceite, da exatidão e recebimento da mercadoria, é dado fora do título, E aí nós temos uma situação bem distinta. Nesse caso aqui, pessoal, a execução desse título acontecerá da mesma forma como do aceite ordinário, porque você tem, evidentemente, se caso não pagar o boleto bancário, você tem um título com aceite e vai seguir o mesmo rito do aceite ordinário para uma ação de execução. Basta você ter a duplicata com aceite em apartado e protestado ou não, você consegue executar essa duplicata, tá? Aqui tem um detalhe diferente do aceite ordinário. Enquanto tinha que ter aquela cautela de quando se pagasse uma duplicata com aceite ordinário, pedir o título de volta, né, para não pagar mal, aqui o pagamento do boleto bancário quita plenamente a duplicata que ficou retida lá no banco. Então, essa daí é o segundo tipo de aceite na duplicata, chamado aceite por comunicação, ok? Espero que vocês todos tenham compreendido bem como é a funcionalidade desse segundo aceite. A terceira situação, pessoal, é o que nós chamamos de aceite recusado. Aceite recusado. Aqui o aceite recusado é aquela situação onde se remete o título para o comprador, e o comprador verifica, dentro das hipóteses previstas no artigo 8º da lei de duplicata, situações que ele recusa então esse título e devolve o título justamente dentro do prazo de 10 dias, por escrito, formalizando então o motivo que foi a devolução daquele título. Ele não vai fazer por telefone, não vai fazer por comunicado, ele tem que fazer por escrito, é assim que determina a legislação. A recusa, pessoal, desse título, ele produz um efeito de inibir a execução. Quando um título ele é uma duplicata mercantil, ela é recusada dentro do que está previsto no artigo 8º, que já vamos ver quais são esse rol que é estabelecido no artigo 8º. E se devolve então esse título dentro desse prazo, não se pode mais fazer uma ação de execução, tá? Não se pode mais fazer uma ação de execução. Para impedir então a controvérsia referente à devolução, à recusa justamente desse título de crédito no prazo de 10 dias, eu tenho que formatar uma ação de conhecimento, tá? Então, uma ação de conhecimento. Então, grave aí, quando existir o aceite recusado, que é aquele que ocorre dentro do prazo de 10 dias, tá? Do dia que se apresentou para o aceite, formalmente estabelecido nas regras do artigo 8º da Lei de Duplicatas, eu não posso mais executar. Para eludir esta situação de que quem tem razão, se foi quem devolveu, ou o comprador ou o vendedor, eu tenho que ter uma ação de conhecimento. E vamos lá então no artigo 8º. Vamos lá então na questão do artigo 8º, para nós vermos quais são as hipóteses previstas pelo legislador para o aceite, quais são os motivos. E vamos ler aqui rapidinho, só que você já vai compreender essa situação de forma rápida. O comprador, o artigo 8º, o comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de, são 3 incisos. Primeiro, avaria ou não recebimento das mercadorias quando não expedidas ou não entregues na sua conta, na sua conta e risco. Vejam só, aqui por exemplo, o comprador acaba recebendo uma mercadoria avariada, ou então o vendedor é tão competente que não chegou nem a mercadoria, mas a duplicata chegou lá para a cobrança. Óbvio que eu não vou dar o aceite numa duplicata, onde eu vou reconhecer a exatidão da entrega da mercadoria antes da mercadoria ter chegado no meu estabelecimento. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda,
quando conter vícios, defeitos, diferenças da qualidade ou na quantidade das mercadorias devidamente comprovadas. Olha, comprei lá uma carga de 15 toneladas de arroz tipo 1 e chega no meu estabelecimento o arroz tipo 3. Olha, vai se fazer uma classificação dessa mercadoria, comprovar que não está dentro da qualidade comprada e vai fazer a devolução então desta duplicata mercantil. Ou então, compro 15 toneladas de mercadoria, né? Temos 15 toneladas de mercadoria e chega para mim só 10 toneladas, tá? Também pela quantidade faltante, então eu também vou recusar essa duplicata, tá? Porque a duplicata tem que, o aceite, ele vai reconhecer a exatidão desta entrega também na mercadoria. Não esqueça, duplicata é um título causal. Quando o comprador ele aceita a duplicata, ele também está aceitando a causa que gerou, que a mercadoria foi comprada, tá? Ou então, por último, divergência nos prazos ou nos preços ajustados, né? Então você tem a duplicata, você combinou um prazo com o vendedor da empresa de 60 dias e chega a duplicata com 30 dias para você pagar. Ou então, divergência nos preços, você comprou numa tabela ainda original, você está com pedido numa tabela ainda que foi atualizada e chega para você uma duplicata dentro do preço atualizado, ou seja, você comprou, evidentemente, aquela mercadoria dentro do preço da tabela anterior e não da atualizada. Também são motivos. Então, são esses três motivos que somente nesses três motivos podem ser devolvidos. É um motivo extenso. É o que normalmente pode acontecer de problemas quanto à questão de entrega de mercadorias. Ok? Bem, seguindo então, nós vamos falar referente ao quarto tipo de aceite. E eu digo para vocês que seriam, não tirando a importância dos demais, é o que é mais explorado dentro dos concursos, que é o tal do aceite presumido, tá? O aceite presumido. Ocorrem duas situações para o aceite presumido. Veja, quando se remete então o título para o comprador e o comprador devolve o título sem nenhuma assinatura, Lembrando que nesta hipótese, quando se devolve o título sem nenhuma assinatura, eu poderei protestar, mesmo antes do vencimento. Eu vou protestar por falta de aceite, comprovando então a inadimplência. A outra hipótese, que também é o aceite presumido, se encaminha o título para o comprador fica com o título lá, não devolve o título. E vai decorrendo o prazo e passa para mais de 10 dias, que seria o prazo limite para ele devolver, e nessa hipótese ele não devolve o título, fica com o título lá com o comprador, né? Bem, pelo legislador, tanto nessa hipótese como na segunda, nós temos aqui caracterizado o aceite presumido. Se presume então aceito essa duplicata mercantil. Naquela segunda hipótese, eu não falei para vocês, mas quando você faz a remessa e o comprador fica com o título lá com ele no seu estabelecimento e não devolve, eu também posso protestar. Agora nós temos um outro motivo. Nós podemos protestar por falta de devolução do título para o vendedor. Tanto o primeiro, protesto por falta de aceite ou protesto por falta de devolução, provoca o efeito do vencimento antecipado do título. E aqui é bem lógico, pelo seguinte: quando o comprador recebe um protesto por falta de devolução ou de aceite, é uma obrigação de fazer. Basta ele chegar lá, desculpa aqui, estou devolvendo o título aceito. Ou desculpa, esqueci de dar o aceite, vou lá no cartório e dou o aceite. Quando ele não faz isso, é porque ele já está com problema. Se nem obrigação de fazer ele está realizando, quanto mais pagar na data do vencimento. Por isso que o efeito disso é vencimento antecipado do título para já se provocar a execução desse título. Bem, turma, vamos então na seguinte hipótese. Quando eu tenho a devolução do título, então vamos falar a respeito do protesto por falta de pagamento. Quando eu tenho o título que é devolvido, eu tenho então a materialidade do título para que eu possa encaminhar para o protesto no cartório.
Agora imagine o seguinte, quando ele não me devolve o título ficou lá ficou retido com o comprador e ele não me devolveu o título, vejam só, o que eu vou protestar? Qual documento que eu encaminho para o cartório para que o cartório possa protestar? Bem, alguém pode de repente estar imaginando, professor, eu emito a triplicata. Cuidado com isso, porque a triplicata é quando se extravia ou perde o título. Nós não temos situação de perda ou extravio do título. Aqui, pessoal, a solução é simples. Lembram a respeito, quando nós estudamos teoria geral, só para lembrá-los, a respeito do protesto por indicações? O protesto por indicações é um protesto especial para a duplicata mercantil, ou seja, eu posso protestar sem ter a duplicata emitida na mão. Basta eu fazer com o papel timbrado da empresa, encaminhar então essa duplicata mercantil, essa informação, para o cartório. E o nome desse protesto é chamado protesto por indicações. Olha só, indicações em quê? Aonde? No livro obrigatório de registro de duplicatas. Então eu vou fazer menção nessa carta justamente ao meu livro de registro de duplicatas que eu tenho no estabelecimento do empresário. Tá? É isso que então possibilita com que eu possa protestar quando a duplicata não é devolvida, protestar sem ter o título, Bem, nesse caso então, como que funciona quando eu tenho um aceite presumido, ou seja, uma exceção ao princípio da independência das assinaturas? Eu criei uma obrigação para o comprador simplesmente porque ele não assinou ou não recusou dentro do prazo de 10 dias. Como que funciona então a execução? A execução então aqui funciona da seguinte forma: eu tenho que, diferente do aceite ordinário, que o protesto é facultativo, aqui nesse caso, com aceite presumido, o protesto ele é obrigatório. Então eu deverei pegar o título protestado para poder, isso é requisito formal da minha ação de execução, tá? E além disso, comprovar a entrega da minha mercadoria, tá? Comprovar. Vejam, eu não tenho assinatura do aceite, então eu tenho que comprovar numa ação de uma duplicata sem assinatura do comprador, tá? Com aceite presumido, eu tenho que comprovar que entreguei essa mercadoria, tá? Então é necessário que eu tenha justamente eu tenha protestado e comprovado a entrega da mercadoria. São os dois requisitos necessários para que eu possa promover uma ação de execução para uma duplicata com aceite presumido. Ok? Bem, turma, vamos avante então. Nós falamos então dos 4 tipos de aceite: aceite ordinário, aceite por comunicação, aceite recusado e aceite presumido, né? E aceite presumido, que são os tipos de aceite que nós podemos então elencar para vocês possíveis para acontecer numa duplicata mercantil. E vamos então passar para a prescrição da duplicata. Já estamos numa reta final aqui, então vamos passar para discutir referente à a prescrição da duplicata. Então vamos lá. Então o primeiro ponto que nós temos que lembrar, deixa eu só me organizar aqui com os papeizinhos. Vamos lá, esse aqui já foi dado. É lembrar esta situação aqui, de que eu tenho então estas figuras intervenientes. Lembrar que a duplicata é uma ordem de pagamento e o ato de emitir uma duplicata é o ato do saque. Por isso que quem emite é o vendedor e ele pratica o ato do saque, que é ato do sacador. Esse vendedor também é o tomador, então eu tenho essa sobreposição aqui, tá? Eu tenho esta sobreposição, vejam bem: vendedor, vendedor, sacador, tomador. E o sacado, quem é? O nosso comprador. Bem, a partir de então, vamos ver como se comportam
aquelas situações que eu já expliquei em outras aulas para vocês, referente à ação de execução. Lembrando que eu tenho 3 prescrições, eu não tenho só uma prescrição no título de crédito. A primeira é aquela ação de execução direta, aonde o meu objetivo é justamente o devedor principal desse título, aquele comprador, executar o comprador, tá? O comprador do título e o seu respectivo avalista, os seus respectivos avalistas. Depois, eu tenho a ação de execução indireta, aonde o protesto, o tempo útil do protesto aqui, passando para vocês, na duplicata mercantil, o tempo útil são de 30 dias. Vencido o título, eu quero conservar o direito de ação de execução contra os endossantes e os seus respectivos avalistas. Tá? Aquela turma da coobrigação indireta, que dá força executiva ao título, são os garantes do título. Eu tenho que obrigatoriamente ter protestado dentro do prazo de 30 dias para ter direito a esta ação de execução indireta. E a última é o prazo quanto à questão os endossantes um contra os outros. Ali eles batalhando ali no meio, ou seja, aquele que pagou entrou com outro que também é endossante da mesma classe, que nós chamamos de ação de regresso. Então vamos para a primeira ação de execução. A primeira ação de execução, fiz aqui um gráfico para vocês, pessoal que está com o meu material mais fácil de visualizar, nós vemos aqui o seguinte, que contra o sacado, que é o comprador da mercadoria, e respectivos avalistas, o prazo, então, todas as ações contra essas duas pessoas, né, o sacado e os seus respectivos avalistas, prescrevem em 3 anos da data do vencimento do título. Essa é aquela prescrição geral, turma. É aquela que você encontra o seu colega lá no fórum, que você quer tirar a dúvida. Pô, fala para mim qual que é a prescrição da duplicata. Ele te fala de pronto, 3 anos da data do vencimento. Mas ele está falando isso porque se o devedor principal e o seu respectivo avalista tivesse pago, o que aconteceria com a cadeia de endosso? Com toda a cadeia de endosso? Estava todo mundo feliz para a outra parte. Estava todo mundo contente que esse título já tinha sido pago. Ok? Então, a primeira prescrição, turma, fixem bem. Todas as ações, seja do portador, seja do endossante, né, ou do próprio contra o sacado, que é justamente o nosso comprador ou seu respectivo avalista, prescreve em 3 anos da data do seu vencimento. Ok? Bem simples, né, pessoal? E vamos passar então para a ação de execução indireta. Ou seja, meu objetivo já não tem mais jeito, não dá para mim entrar contra o comprador. Então eu tenho que entrar, se eu for um portador, um terceiro, eu tenho que entrar contra um sacado ou contra um endossante, aquele que me transmitiu o título. Nessa situação, então, eu tenho o segundo inciso do artigo 18, que é justamente as ações do portador contra os endossantes e seus respectivos avalistas prescrevem então em 1 ano da data em que se foi feito o protesto. Que data é essa do protesto, pessoal? A data do tempo útil do protesto, que são de 30 dias. Se esse portador não tomou a iniciativa de protestar essa duplicata mercantil no prazo de 30 dias, ele perdeu o tempo útil, ele perdeu o direito de entrar contra os endossantes, aqueles garantes. Ou seja, perdeu o direito, está prescrita, né? Decai do direito na realidade, não é prescrição, decai do direito dele poder entrar com ação de execução contra os endossantes. Então nós temos uma condição para essa ação contra os cobrigados indiretos. A condição é protestar no tempo útil. E o tempo útil do protesto são 30 dias da data do vencimento. Ah, ele fez esse protesto, professor. Ótimo, excelente. Protesto, o objetivo dele é conservar direitos. Então ele conservou o direito de poder entrar dentro do prazo de 1 ano contra os endossantes e os seus respectivos avalistas. Ok? Beleza? E vamos partir então para a última prescrição,
que é aquela que nós chamamos de ação de regresso do inciso terceiro, tá? Do inciso terceiro. Ou seja, o portador foi lá e cobrou do endossante. O endossante pode ter pago ou foi acionado nessa época aqui, porque o portador exigiu. Essa ação, então, esse endossante tem direito de entrar contra o outro endossante que está na mesma classe que ele, que também é um cobrigado indireto? Sim, isso chama-se ação de regresso. Qual o prazo então? Então, de qualquer dos cobrigados indiretos contra os demais, em 1 ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título, tá? Seja judicial ou seja extrajudicial. Essa ação de regresso, um endossante contra o outro. Lembrar que essa ação de regresso são entre aqueles semelhantes. Bem, turma, vamos lá. Ultrapassado, obviamente, a prescrição do título, é possível, então, você promover uma ação de natureza causal, né? Natureza causal, que seria a ação monitória, tá? Ação monitória, e destacando que a ação monitória, ela é possível numa duplicata quando eu tenho com aceite ordinário, quando eu tenho assinatura. O que é ação monitória? Ora, documento, né, é um documento escrito de confissão de dívida, onde eu tenho assinado a declaração justamente do devedor, do aceitante. Então a monitória ela é possível quando eu tiver uma duplicata com aceite ordinário, tá? E ação de cobranças que pode ser promovida também na respectiva justiça com a sua competência, ok? Bem, falando um pouquinho então, finalizado esse tema referente à duplicata, à prescrição da duplicata, nós entramos rapidamente na questão da duplicata, do tema duplicata escritural. A duplicata escritural é o que acontece hoje na atualidade, tá? É o que acontece hoje na atualidade. Essa duplicata escritural, ela é uma exceção ao princípio da cartularidade, porque a cártula não existe, tá? É uma exceção, obviamente, se é exceção à cartularidade, também acompanha a literalidade. Como é que funciona então a duplicata escritural? Por que o nome duplicata escritural? Bem, porque a duplicata, os dados são enviados de forma através da internet, através da emissão de boletos bancários, tá? De meios magnéticos, né? da internet. E aí, por que o nome duplicata escritural? Porque o livro de registro duplicatas, ele está lá, ele ainda é materializado, ele é obrigatório para todo empresário, independente do porte da empresa, tá? Independente do porte da empresa. Ele está lá materializado. Nesta situação, então, o que ocorre? O empresário, aquele vendedor, ele emite a nota fiscal fatura, e ao invés de ele emitir o documento duplicado, ele emite um boleto bancário. Tá? Esse boleto bancário vai acompanhando a nota fiscal do vencimento. Ele registra esse título e vai proceder. O procedimento da duplicata escritural, ele é um procedimento muito parecido com aquele aceite presumido que eu tenho lá quando o comprador não devolve esse título. Ou seja, eu posso protestar uma duplicata escritural? Posso. Detalhe importante, o boleto nunca será duplicata mercantil. Nunca será. Ele é um meio de se pagar uma duplicata escritural. Ok? Tá. Mas eu posso protestar então, se eu não foi emitida a duplicata, eu posso protestar sem ter o título? Sim, protesto por indicações. Você vai fazer o comunicado ao banco e o banco vai fazer o protesto por indicações. Tá? E a execução, professor? Como é que funciona a execução de uma duplicata escritural? Precisa ter o título? Te digo também que não precisa. Basta eu juntar o protesto. Lá no protesto vai estar escrito protesto por indicações,
Então, indicações aonde? No livro de registro duplicado e comprovar a entrega da mercadoria, ok? Bem, então essa é a quinta fase que a doutrina observa na atualidade. Hoje nós não recebemos uma duplicata para pagar, nós recebemos o boleto bancário. Boleto bancário não é título de crédito. Boleto é um meio de se pagar uma duplicata escritural virtual, como alguns doutrinadores preferem chamar, tá? Virtual e efetivado, e você pagando o boleto, você efetivamente dá a quitação nesse título de crédito, ok? Bem, além disso, feito essas considerações sobre o duplicata escritural, já estamos indo para a reta final, né? Estamos indo para a reta final. Falando referente à duplicata de prestação de serviços. Professor, a duplicata de prestação de serviço é diferente da duplicata mercantil? Te digo que não, mas ela modifica quanto à questão da sua causa. Enquanto na primeira, duplicata mercantil, eu tenho como causa uma compra ou venda mercantil, a duplicata de prestação de serviço eu tenho como causa a prestação de serviço. Mas veja, tanto uma como a outra vai gerar uma nota fiscal fatura. A primeira de mercadorias que devem ser entregues e na segunda hipótese, uma nota fiscal de prestação de serviço. Então é possível eu emitir uma duplicata de prestação de serviço. Você só tem que ficar atento quanto aos motivos de devolução de uma duplicata de prestação de serviço. Porque não vou utilizar o artigo 8º, eu não tenho avaria de mercadoria quando eu tenho prestação de serviço. E sim, a recusa vai estar formatada no artigo 21 da Lei de Duplicatas. Vamos ler rapidinho para você poder materializar quais são os motivos que eu posso recusar uma duplicata de prestação de serviço. Então vamos lá, artigo 21. O sacado poderá deixar de aceitar a duplicata de prestação de serviços por motivo de não correspondência com serviços efetivamente contratados, vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados devidamente comprovados e terceiro, divergências nos prazos ou nos preços ajustados. Veja, é só uma questão de adequação, o que no artigo 8º fala quais são os motivos de recusa para uma mercadoria, numa relação onde tem uma mercadoria envolvida, e o artigo 21 diz quais são os motivos da recusa de uma duplicata de prestação de serviço quando eu tenho a prestação de serviço. Tá? Então, isso que acaba sendo, distingue então uma duplicata mercantil de uma duplicata de prestação de serviço. Você só tem que ficar atento quanto ao motivo da recusa. O restante é a mesma coisa, pessoal. Questão do aceite, protesto, prescrição, funciona tudo igual, tá? Bem, vamos então reta final para você poder dar uma descansada, tomar sua cervejinha no final de semana, missão cumprida, né, turma? Bem, então reta final. Vamos falar então rapidamente sobre a questão da duplicata simulada. Pessoal, a duplicata simulada ela está prevista a conduta no Código Penal, artigo 172, tá? No artigo 172, que diz o seguinte, vamos lá. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou serviço prestado. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. E aí eu tenho um parágrafo, olha aqui a importância do livro de registro de duplicatas, que já tem a obrigação na lei de duplicatas, mas também tem no Código Penal no artigo 172. Artigo 172, parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Ok? Olha a importância do livro de registro de duplicatas, independente do porte da empresa. Ok? Bem, aqui pessoal, o que caracteriza uma duplicata simulada? É um momento de desespero do empresário. Né? É um momento de desespero do empresário. É óbvio que vai ter que ter um parceiro que receba, ou então ele emite para alguém que está ali dentro
e ele emite para alguém que é um cliente que esteja dentro da sua carteira de clientes, tá? Bem, o que acontece aqui na verdade, a emissão de uma duplicata sem haver a causa, a comercialização efetiva. É uma simulação, E para que o empresário vai emitir uma duplicata simulada? Vejam, a duplicata simulada, o empresário utiliza ela para operações de crédito junto ao banco, efetivando o que nós chamamos de desconto de recebíveis. Ou seja, vai formando, conforme o empresário vai fazendo a sua comercialização e emitindo os títulos de crédito, ele vai formando uma carteira junto ao banco que ele trabalha. E essa carteira, conforme o seu fluxo de caixa necessita, ele vai fazendo desconto dessas duplicatas junto ao banco. O banco vai comprando essas duplicatas mercantis para que ele possa manter um fluxo de caixa mais retilíneo dentro da sua empresa. Isso é benéfico, obviamente, dentro de um sistema normal, isso é extremamente benéfico para a empresa, porque ele acaba mantendo então essa forma retilínea, tá? Essa forma retilínea do seu fluxo de caixa. Bem, o que acontece? Imagine que você tem então por qualquer consequência de mercado, a seguinte hipótese: esse empresário tem um limite de desconto de duplicata com o banco, né, com essa instituição financeira, vamos lá, R$200 mil, e ele efetivamente não tem vendas, por um motivo de recessão ou coisa parecida, não tem venda, e o limite de desconto duplicata está lá piscando, vem cá, me pega dinheiro. E o empresário começa a ter despesas, que são os custos fixos. E o que ele faz? Ele simula então, na hipótese, uma venda, não se emite nem nota fiscal, simplesmente emite a duplicata e manda para o banco, para ver se cola. E às vezes cola, né? Às vezes o banco, naquela rotina, ele, no meio das outras, ele enfia aquela duplicata simulada no meio, e o banco desconta também essa duplicata para esse empresário. Bem, o dinheiro vem. É óbvio que ele tem um parceiro lá do outro lado. Ele liga para o parceiro: escuta, olha, vai chegar aí um boleto bancário. Quando chegar o boleto bancário, manda para mim que eu pago. Bem, enquanto tiver nessa situação de chega o boleto bancário lá e manda que eu pago, tá tudo bem. Ninguém descobre a fraude. O grande problema é quando esse que está com outro parceiro, ele acaba não pagando o título. E aí, o nome de quem vai para o protesto? O nome justamente do parceiro. E aí ele abre o bico. Falou: eu não comprei, eu não sei dessa duplicata mercantil, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero meu nome fora do protesto. E aí começa a ter a complicação e aflora então essa hipótese da duplicata simulada. Então o que você precisa lembrar aqui, o que costumam cobrar nos concursos, é que a duplicata simulada é uma duplicata sem causa. É um momento de desespero do empresário, aonde ele busca então naquela linha de financiamento que ele tem de desconto de duplicatas, coloca a duplicata lá para poder resgatar esse recurso. Agora, por que é interessante isso? Porque desconto de duplicata hoje no mercado são os menores juros que o empresário pode ter acesso para capital de giro rápido. Por isso acaba acontecendo isso com uma certa rotina, ok? Bem, turma, vamos lá. Eu espero então que vocês tenham gostado da aula, né? O que eu tinha para falar referente à duplicata simulada, as observações principais e duplicata era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E vão me acompanhando aqui pelo Periscope, né? No dia a dia. Provavelmente eu vou vir com outros temas interessantes a respeito de recuperação judicial e falência. Sou professor de Direito Empresarial, né, na Universidade aqui de Cuiabá, e gosto de compartilhar muito o meu conhecimento. Eu acho que o conhecimento não foi feito para ser guardado para si, e sim para que a gente possa transmitir. É só dessa forma que a gente consegue fazer uma sociedade mais justa e igualitária, ok? Pessoal, um abraço, um beijo no coração, bom final de semana. Aos meus alunos, um beijo especial também. Tudo de bom para vocês. Valeu, tudo de bom. Descansem nesse final de semana, que a semana
vai ser feroz para todo mundo. Grande abraço, valeu. Deixa eu só fazer a consideração aqui. Obrigado, professor, obrigado. Ok, Israel e Luz, um abraço, tá? Quem mais? Só tem pessoal aqui de Cuiabá ou tem pessoal de fora também? Coloquem seus nomes e de onde vocês são, por favor. Obrigado, professor. Ok, Miranda, um grande abraço. Tudo de bom. Valeu. Tchau, gente. Julie de Cuiabá, Gilson, Macapá está escutando a gente. Legal, que bacana, Israel. Bacana. Vindo aqui para o Cuiabá, visite a gente. Nós estamos lá na Universidade de Cuiabá. Um abraço para vocês. Ana Lúcia. Tchauzão para você, Ana Lúcia. Ok. Gente, um abraço. Bom final de semana para todos. Valeu. Valeu.